O papo tá muito bom sobre pandemia e yoga. Então a gente decidiu dar uma alongadinha. Parte 2. Chamar ele aqui. Opa, Alexandre, te chamar aqui. Pera aí. E aí, Áureo, Pronto. beleza? Voltamos, parte 2. Legal. Mas eu não Pode sei, falar diz. do pai, sobre o pai, né? Você tava falando da questão do pai, de filho perfeito. Cara, Pode continuar. isso aí é uma coisa importante, né, cara? Porque a pessoa tem um processo de dependência, né? E não é só isso, né? A questão da paternidade é uma forma, muitas vezes, de você estar sendo um exemplo para o teu filho. E aí é legal porque você, dentro desse processo de autoconhecimento, né, que o yoga oferece, e o Vedanta também, outros darshanas também oferecem, é no sentido de você estar revendo também quem você é, suas atitudes, porque você vai ser exemplo para alguém, né? Entendeu? Sim, Então, muitas vezes é uma oportunidade de você até se melhorar. Quer dizer, você usa o teu filho como uma alavanca para fazer uma reforma interna, né? Rever conceitos seus. A questão mesmo sim, que a gente estava falando mais cedo, um pouco antes, sobre a questão do preconceito, né? Que é uma coisa que é ensinada, né? Ninguém nasce com preconceito. A gente é ensinado, né? sim, No dia a dia, né? sim. Assim, a próxima pergunta que eu te fazer é sobre a questão da yoga, na questão de fazer sozinho. Né? O pessoal tem uma galera que gosta de praticar sozinho, compra revista, né? De yoga, ou Correto. ver vídeo aula, né, na internet sozinho e acha que já tá tranquilo, que não tem problema nenhum. Mas você pode nos dizer quais são os riscos que essa pessoa tem ao fazer? Cara, olha só, a questão do risco sempre existe, né? Essa história de que yoga não faz mal, isso é balela. Isso aí é papo, não existe isso. Qualquer coisa mal feita vai fazer mal. Qualquer coisa. Uhum, uhum. Então, o problema todo é que eu até costumo falar com as pessoas. A minha maior dificuldade quanto professor de yoga não é ensinar yoga para as pessoas, é descondicionar elas da educação física. Não estou dizendo com isso que a educação física seja ruim. Não. Eu Uhum. estou dizendo que a educação física é diferente. A abordagem é diferente. Então, tem muita gente que pensa que pratica yoga e pratica educação física. O fato de botar uma camiseta de yoga, botar um tapetinho de yoga, e não torna ela um praticante de yoga. Porque o que acontece é o Sim, seguinte, vou dar um exemplo para você. Existem posturas em yoga que o pessoal de ginástica olímpica faz. A questão toda é o seguinte, como o pessoal que pratica yoga chegou lá e como o pessoal de ginástica olímpica chegou lá. Essa é a diferença. Vou dar um exemplo para vocês, tá? sim, Vocês devem conhecer um ginasta olímpico chamado Diego Hipólito. sim. Perfeito? Isso. O Perfeito. Diego Hipólito não é um cara idoso, ele é um cara jovem. Eu não Uhum. sei qual é a idade dele, deve estar com 30 e poucos anos hoje. Acho que sim. Até a última vez que eu soube, ele tinha três hernias de disco na coluna. Só que é o Caraca! seguinte, cara. O Diego Hipólito, ele um dia, se Deus quiser, ele vai ter 40 anos, vai ter 50 anos, vai ter 60 anos, vai ter 70 anos. Entendeu? Então ele ainda tem Sim. aí 30 e poucos anos, até chegar aos 70. E essa situação da hérnia, cara, é uma coisa que vai acompanhar ele. Então como ex-jogador de handball, eu até questiono certos esportes, cara, em termos de saúde. Não faz sentido, cara. Cara, ó, só pra ter uma ideia, eu não fui um cara que me machuquei muito jogando handball, tá? Mas eu sinto algumas lesões hoje. Mão, dedo, cotovelo, eu sinto. De lesões que eu sofri na época de jogar handball. E tem um detalhe, né? Pelo nosso própria ansiedade de querer voltar à quadra para não perder a vaga no time, eu interrompo o tratamento. Ou eu uso alguma substância que mascara a lesão. Tem isso também. Sim. Eu usava uma coisa chamada Calminex de uso veterinário, olha só. Percebeu? Veterinário. É para bicho, cara, que, porra, não pode reclamar, cara. Vaca, cavalo, bicho grande, cara. Então eu botava aquilo ali, cara, num joelho, numa coxa, num ombro, sumiu a dor, cara. Só que a lesão tá lá, quietinha. Então, para ela ser agravada,
não é difícil. Sim. O movimento é o mesmo que eu fiz, que terminou me lesionando. Entendeu? Sim, Então esses entendi. absurdos é que ocorrem. E aí, voltando à história da prática de yoga, a minha preocupação em relação à questão de você praticar sozinho é exatamente saber se você não é um camarada afobado, uma pessoa que não tem muito bom senso. A pessoa sem bom senso, ela vai se machucar, cara, invariavelmente. E tem um detalhe, as pessoas pensam que, mas o yoga é feito de modo lento. Sim. Pô, mas também é suave em alguns casos. Porém é intenso. É intenso. Então você ficar numa postura inadequada por muito tempo, cara, é um problema. Quer ver só um negócio? Muitas vezes eu vou tocar num ponto que as pessoas não gostam que eu toque nesse assunto. Que não mexa na vida delas por causa disso. Que é a forma de dormir. Muita gente não sabe que ela machuca a musculatura das costas ou até deforma a coluna, que é o caso de escoliose, dormindo, pelo jeito de dormir. Ih, fala isso aí, cara, que eu tenho escoliose, mestre. Eu tenho escoliose. Cara, minha filha tem escoliose, cara. Se você vê ela dormindo, tu fala assim, porra, meu irmão, caraca. É complicado o negócio. É complicado. Cara, ela cruza a perna e deita de lado, com a perna cruzada. Uma das pernas cruzadas. Então, imagina só. Tenta visualizar, vocês que estão assistindo. Pega o teu pé direito e coloca na virilha esquerda, na virilha. E agora deita de lado e dorme. De lado. Cara, isso vai torcer tua coluna. E tem gente que só gosta de deitar pro lado direito. Tem outros que só gostam de deitar pro lado esquerdo. E, detalhe, muitos médicos não levam isso em consideração. Quanto tempo você fica numa posição ruim durante o sono? E outra, você está relaxado. Está relaxado, está entregue ali. E mal posicionado. Então isso, cara, há quanto tempo você faz? 1 década? 2 décadas? Cara, multiplica por 365, mas não esquece dos anos bissextos, que é o que você vai fazer. Então você vê como é que, dormindo, você faz um investimento em criar, às vezes, uma lesão para você. Às vezes de quadril. E para você, qual seria, assim, o correto de se dormir, então? A posição adequada? A posição de Shavasana que nós fazemos no final da prática de yoga, deitado com a barriga virada para cima. Entendeu? Essa é a posição ideal para você dormir, que tua coluna está toda pousada em cima da superfície, seja um colchão, seja o chão, não importa, está totalmente pousada. E aí as curvas da coluna são respeitadas. Entendeu? E a própria ação da gravidade, que muita gente ignora, cara, a gente é achatado contra o chão, cara. E aí, se você ficar mal posicionado, você pega o peso também da gravidade em cima do teu corpo. Entendeu? E isso é o que eu falei. Não estou falando de uma noite mal dormida. Eu estou falando de uma década inteira. Cara, eu não sei o que é. Eu tenho uma dor nas costas que eu não sei o que é. Porra, rever teu sono, cara. Tem gente que fala o seguinte, não, eu vou na cadeira do trabalho. Tá. Beleza, é válido. Vai à cadeira do trabalho, vê se o monitor do computador está na altura legal, se a cadeira tá adequada para você, se o banco do teu carro é bom, porque também não sei quantas horas você dirige, às vezes você trabalha com Uber, isso é outro problema, às vezes o banco é ruim, ele te prejudica. Já viu pessoas que reclinam o banco? Já. Eu tenho um irmão mesmo que dirige assim, ele reclina o banco e fica curvo. Que é isso, cara? Ou seja, o encosto não serve para nada, tua coluna fica solta ali. Sabe? Então o que acontece é que esses vícios posturais, eles podem levar você a desenvolver uma série de doenças posturais. E lógico, né? Estou falando de levar a dor, a limitação física, uma série de coisas. Então tem que observar esse tipo de coisa. Sabe? Você vê se a tua posição de sentar não está boa, mas também você observar o teu sono. Como é que você senta em casa? Sofá, como é que você deita no sofá, porra, tu deitou legal? Eu mesmo, tô falando de mim. Quantas e quantas vezes, cara, porra, minha ex-esposa, porra, falava comigo, caraca, sai desse sofá. Porra, às vezes eu tava tão cansado, cara, eu deitava ali mesmo. Quando levantava, porra, caraca, dor no pescoço. Lógico, né? Cara, eu conheço umas posturas, cara. Porra, eu faço ali 2, 3 posturas, estica tudo, vida que segue. Mas você vê, se acontece comigo, pode acontecer. E a pessoa às vezes não tem o que fazer, cara. Não sabe como. Aí toma um Dorflex, bota aqueles coletes do pescoço que não serve pra nada aquilo, limita o pescoço. Cara, é o que a pessoa tem. Corre pro ortopedista, às vezes o ortopedista não sabe o que fazer com a pessoa.
Entendeu? Então, são cuidados. E eu, particularmente, cara, eu falo sempre isso com meus alunos. Quem tem que ter maior cuidado com a tua saúde é você. Que a saúde é tua. Entendeu? A saúde é tua. Entendi, mas... Porque às vezes tu dá uma ideia pro camarada, ó, cara, muda a posição de dormir. Pô, não, mas porque não sei o que eu não consigo. Tá bom. E aí, o que o cara fez? Ele botou na balança, né? Coluna versus mudar o hábito. Ele acha que manter o hábito é mais importante do que a coluna dele. Cara, mas olha só, eu não vou brigar com o aluno. A coluna é dele, não é minha. Eu não vou sentir dor. Entendeu? A minha, eu cuido. Ele tem que fazer a mesma coisa com a dele. Porque o pessoal tem essa ideia de que o meu médico falou não sei o quê, e o médico vai ficar vigiando ele, chamando a atenção. Não, cara. Que é isso, rapaz? Isso não existe. Não existe, cara. Você tem que cuidar da sua saúde. É responsabilidade sua, é dever seu. Entendeu? Então, e sob pena de você sentir dor, cara. Eu, por exemplo, eu não tomo analgésico, cara. Só pra te dizer que não tomo analgésico, sabe qual é o meu analgésico? Vinho. Meu analgésico é vinho. Eu lembro o seguinte, eu fui tirar dente siso, tirei 2. Até com um aluno meu, o Wilton. Gente finíssima, cara. Falou, não, Alexandre, vai lá que eu tiro. Fui lá e tirei. Aí ele falou, pô, cara, tu toma remédio? Eu falei, não. Porra, o que eu vou receitar pra você? Eu falei, é pra fazer o quê? Ele falou, não, é pra tirar a dor e pra não deixar que inchar e tudo, né? Dar uma analgesia no local e tudo. Aí eu falei assim, pô, cara, bolsa de gelo funciona? Não, funciona, cara. Eu falei, porra, e vinho? Aí ele, porra, nunca pensei nisso. Eu falei, porra, então eu vou tomar um vinho gelado. Botei no congelador, ficou bem geladinho. Eu tomei uns 2 copos, deitei no sentido contrário que eu tinha tirado do dente siso. Resolveu, cara. Show. Cara, e olha, eu tô falando pra você. Eu sou formado em química, cara. Meu irmão, eu não tomo remédio, cara. Tu já pegou qualquer remédio? Deu uma olhada na bula, cara? Já, alguns já. Eu também sou meio ruim pra tomar remédio, cara. A bula praticamente só é efeito colateral, meu irmão. Aquilo vai ferrar você, cara. Pô, como é que vai tomar um troço daquele, cara? Tem até uns amigos que andaram mandando mensagem pra mim com vídeos agora de cloroquina, cara. Eu falei, rapaz, esse troço é bom pra malária, cara. Não, mas disseram o quê, rapaz? Esse troço... cara, é aquele negócio, eu não perco a curiosidade, né? Tem uma menina que eu não sei se ela tá aqui no grupo participando, é a Betânia, cara. A Betânia é uma pessoa sensacional. Eu não a conheci pessoalmente ainda, que nem você, eu não conheci pessoalmente. Eu converso com ela praticamente todo dia pelo WhatsApp. E ela, cara, ela mora na Alemanha, cara. E aí o que acontece? A gente tava sempre conversando, cara, e tudo, e eu tava vendo, acompanhando o processo na Alemanha, na Suécia também, no Japão, que os caras tentaram fazer tratamento com cloroquina e tudo, e começou a dar parada renal nos caras, parada cardíaca. Eu falei, pô, meu irmão, loucura isso, cara. O cara fica tomando essas porcaria, cara. Sabe? E aqui o pessoal vendendo como se fosse a panaceia. Ah, descobriu o quê, cara? Cara... Sabe? Pô, um negócio doido, não, cara. Doideira, então, eu acredito muito nisso, cara. Repouso, chá, bolsa de água quente, cara, até porque eu sou formado em acupuntura também. Cara, tu tem tudo com você, cara, contigo. A mudança de comportamento, a mudança de procedimento na tua vida, cara, faz muita diferença, cara. Sim. Em termos de você ter saúde e ter doença. Então é importante você ter isso em mente, né? E cultivar bons hábitos, né? Fazer esse tipo de trabalho, sabe? Eu costumo conversar com o pessoal. Cara, tudo que a gente come, tudo, gera gás. Tudo. Eu já tive vários alunos que entraram na escola e falaram assim, professor, eu tô com algum problema muito sério de coluna, que eu tô com uma dor. Sabe o que era? Gases. Que isso? Tô te falando. O que acontece é que os gases, quando eles se concentram em determinados grupos musculares, em determinadas áreas que tem nervos, ele aperta a musculatura e os músculos apertam os nervos, cara. E daí vem a dor. Caraca. A pressão naquela região fica muito grande. E aí, quando você faz algumas purificações que tem no yoga, os gases se deslocam no teu corpo. Não é que tenha que sair necessariamente daquele momento, não. Mas ele se desloca saindo daquela pressão que está fazendo em cima dos nervos. A dor some. Aí eu falei, tá vendo aí? Acabou a coluna, acabou o problema de coluna. E não, na realidade, o quê? Gases. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas não têm, às vezes, uma condição de fazer eliminação. Por exemplo,
no Ayurveda tem uma constituição. Não vou falar muito de Ayurveda, não, senão a gente, porra, ficou rastamente conversando. Porque o assunto o Ayurveda é medicina indiana, tá? Antes de entrar nesse ponto, sim. Deixa eu só te fazer uma pergunta do travesseiro, que senão eu vou acabar esquecendo. Perguntaram aqui. Sim. Dormir com ou sem travesseiro? Ultimamente eu não tenho mais conseguido dormir com o travesseiro. A Teb mandou aqui. Você falou, né, sobre dormir. Só pra galera que tá entrando agora, você tava falando sobre a questão da postura de dormir, né? Que o correto, né, seria deitar de barriga pra cima, né, yoga? Sim. O adequado, né? O que acontece? Você tem que observar o teu biotipo. Como é que é a distância, as distâncias que você tem. Por exemplo, para não dizer que eu sou, o Alexandre é radical contra dormir de lado, porque eu acho a postura mais perigosa que tem e que mais lesiva pro esqueleto humano é dormir de lado. Tá? Por quê? Porque eu estou falando aqui das escolioses. E detalhe, tem um tipo de escoliose, graças a Deus, eu nunca tive muito aluno com esse tipo de escoliose. Tá? Eu até gostaria de ter mais alunos que eu poderia estudar mais e, de repente, propor melhores soluções, porque à medida que você vai chegando com problemas e você vai estudando aquele tipo de problema, você consegue buscar soluções melhores para aquele tipo de problema. E aí, felizmente, esse tipo de escoliose, quer dizer, felizmente para as pessoas, não para mim, eu vou ficar sem esse conhecimento, mas é uma escoliose que chama de escoliose em rotação. E é fácil de você saber se você tem escoliose em rotação. Você deita no chão, bota um tapete de yoga e deita no chão, você percebe claramente que um lado do teu corpo toca no chão antes do outro. Você já tem uma escoliose em rotação. Só tem que saber quantos graus é a rotação. Entendeu? Caraca. Se bem que é o seguinte, né, também, dependendo do tratamento, nem perde muito tempo em ver grau, nem nada. Procura um tratamento. Minha filha, por exemplo, falei para você da escoliose, ela faz tratamento na Vila da Penha com quiroprático. Ela não faz com ortopedista, é um quiroprático. Eu tenho o maior medo dessa questão de quiropraxia, cara. Cara, eu já fiz. Aí. Sabe qual é o segredo da quiropraxia? Sabe qual é o segredo? Eu tô falando na condição de paciente, que eu não sou quiroprático, tá? Paciente. É a mesma estratégia que eu uso quando eu vou ao dentista. Lembra do remédio? Eu não uso anestesia. Por isso eu tomei o vinho quando eu tomei o... Como é que chama? Quando eu fiz a remoção do dente ciso. Do siso. O segredo é você relaxar. O quiroprático é isso. Se você relaxa, vai bem. Se você tensiona, cara, aí, meu amigo, vira luta de jiu-jitsu, cara. O cara vai te aplicar um golpe, então... você não quer levar o golpe, cara. Porra. Então, mó cagaço. Tem mó cagaço disso aí. Ah, pô. Sabe qual é o lance? Olha só, para você relaxar, existe uma respiração completa e uma respiração que você faz no abdômen, chamada diafragmática. É você respirar profundamente. Ela é muito parecida com a respiração que você faz na hora que está dormindo. É uma respiração de relaxamento. Você inspira e expira, só pelo nariz, nada pela boca. Mas você inspira bem e solta o ar bem devagar, como se estivesse com pena de perder o ar. Você vai entrando num outro estado mental, de onda cerebral, e você relaxa. Nesse estado de relaxamento, cara, porra, eu faço obturação, cara, em dente. Faço obturação sem anestesia. Se quiser, eu até dou o número do telefone da dentista pra comprovar que eu tô falando sério, cara. Não, acredito, pô, acredito, você tá falando. Mas olha só, é o que eu falo, gente. Não tem nem como decorar de tudo, 30 anos. Não tem nada de anormal na história, cara. É fruto de treinamento, cara. Só treinar. Tem que treinar. Tem que praticar. Olha só, eu costumo dar sempre esse exemplo na aula, tá? Quando eu falo sobre treinamento. Todo mundo que tá aqui na live já teve 7 anos de idade. Todo mundo. Todo mundo. Lembra? Pai, mãe correndo atrás com escova de dente para poder escovar dente. Hoje, todo mundo aqui é PhD em escovar dente. Porra, a gente faz isso há décadas que a gente faz isso, cara. Todo dia, todo dia. Tu fica bom naquilo ali. E se você fizer como a gente pratica no yoga, que é só vivendo o agora, então eu entro no banheiro, cara, para escovar o dente, não existe mais nada no universo. Só existem meus dentes e a melhor técnica que eu vou usar de escovação naquele dia. Acabou. Desse jeito, cara, você escova, cara, o dente, que é uma maravilha. Não tem nem pressa, cara. Escova mesmo, bem escovado, na boa. Só existe o agora. Então isso o quê? Treinamento mental. Você treina para ficar bom. Então é só isso. E você vê, que eu tô dando um exemplo para vocês. Cara, não tem nada de normal. Olha só. Eu tenho dente como qualquer outra pessoa.
dente ciso, preciso ir ao dentista, fazer o que tem que ser feito. Não, agora, há pouco tempo, fui no quiroprático por causa de uma dor que apareceu no meu joelho, e eu descobri que pelo fato de ter sido jogador de handball, hoje eu tô com 55 anos, por eu ter sido jogador de handball durante tanto tempo, eu desenvolvi uma hipotonicidade na fáscia da musculatura da coxa direita, tá? E aí tá me dando uma dor abaixo do joelho, não é no joelho, é abaixo do joelho, é na cabeça da fíbula. A dor é ali. Então o que acontece? Eu tô fazendo um fortalecimento orientado pelo quiroprático, eu tô fazendo um fortalecimento dessa musculatura e a dor tá desaparecendo. Pergunta quantos Dorflex eu tomei. Nenhum, certeza. Sabe o que acontece? Se eu tomar o Dorflex, o que eu fiz? Eu joguei para baixo da poltrona o problema. O Dorflex me faz isso. Eu não vou procurar resolver. Ah, semana que vem eu vejo isso. Ah, mês que... Quando você vê, cara, passou uma década, você com um problema. A tendência, depois de uma década, é só agravar. Vai ficar pior. Então o que faz? Tá doendo? Tá doendo. Ó, não tá doendo legal. Deixa eu procurar alguém para me ajudar. Fui lá, o cara me deu uma orientação. Tô fazendo exercício. Tá melhorando. Sim, e ele, show. vê bem, olha só, isso é importante, hein? Lembra da pergunta anterior? Não, pergunta anterior não. A pergunta que está rolando. A questão de fazer a prática sozinho. Um outro fator é o fato de eu ser praticante de yoga. Por quê? Porque há uma tendência em quem pratica yoga de alongar. Entendeu? Então, como eu sou um cara muito alongado, porque quando eu comecei a praticar yoga, eu era um Robocop. Era um cara todo duro. Não conseguia. Cara, porra, não conseguia. Não conseguia. E eu via pessoas de cabelo branco, rapaz, fazendo aula junto comigo no mesmo horário. Porra, lembra aquele espírito competitivo do handball? Eu, porra, falei, cara, isso é uma humilhação. Eu pensando comigo, isso é uma humilhação, cara. Porra, a mulher é velha, cara, lá. Ela tá fazendo, cara. Porra, que isso, cara? Você com 20 anos, cara. Inaceitável aquilo. Aí, porra, e pior, tinha 3 meninas que faziam balé no mesmo horário que eu e ninguém me falou nada. Então eu vi elas fazendo até com uma certa, né, uma certa alegria de estar fazendo aquilo. Porra, eu falei, cara, não pode ser muito difícil, meu irmão. Aquilo não pode ser tão difícil assim. Porra, quando eu mandava o corpo, cadê que ia? Entendeu? Então é isso que eu tava falando sobre você criar a comparação, porque o que acontece é o seguinte: qual é o nosso referencial primário que a gente aprende na escola? Educação física. É a única referência em termos de trabalho corporal que você tem. Sim. Lógico, porra. Ah, não, mas o fulano foi fazer dança. Beleza. Ele vai ter outra influência. Legal. Se bem que a gente sabe, eu não sei se tu tem conhecimento disso. O pessoal do balé, meu amigo, ali não tem moleza não, cara. O nego pisa né, puxa. Cara, porra, as garotas sofrem pra cacete, né, cara, com aquele negócio. A disciplina violenta, rigorosa. Cara, sim, tem muita coisa, cara, que eu faço que bailarino não faz, bicho. Agora a questão toda é o seguinte: ele sofreu, eu só tive paciência. Entendeu? Ele vai fazer aquilo ali, cara, em 2, 3 meses. Eu vou levar 6, 8 anos. Mas olha só, cara, eu não vou a lugar nenhum, cara, eu não tô com pressa. Eu não tô preocupado com o resultado. Eu tô preocupado com o bem-estar. A parada é outra. Entendeu? Então, você vê que você calibra a tua mente, você começa a ver as coisas de outra forma. É isso que é yoga. É um darshana, é um ponto de vista. A maneira de você encarar. Eu ia até comentar sobre o lance quando eu falei sobre o Diego Hipólito. Vê bem, na época da Olimpíada aqui do Rio de Janeiro, aquela menina chamada Nádia Comaneci, eu não sei qual é a tua idade, não sei se tu chegou a ver ela competindo ou não. A Nádia Comaneci? Acho que não, mas... Da Romênia? Cara, essa garota era o bicho, meu irmão. Aí, vê bem, ela ganhou 10 em tudo. Porra, tu sabe o que é isso numa Olimpíada? Com árbitros de países diferentes? Meu irmão, a garota era um... Só que o problema, Áureo, não é a competição. As pessoas falam assim, ih, cara, a Nádia Comaneci arrebentou na competição. Cara, o treinamento para você chegar naquele nível, cara, o que você tem que fazer, cara? Não tem papo de, tá nevando, tá chovendo, eu tô com uma dor aqui. Que papo é esse? Na hora teu treinador fala, meu irmão, tu quer subir pelo menos no pódio? Para de palhaçada, vambora. Não tem essa. Cara, aquela mulher, ela é mais velha do que eu, a Nádia Comaneci. Ela deve ter em torno de 60 anos, nessa faixa, tá? Eu não sei qual é o tempo de vida dela. Mas ela falou, cara, na entrevista, ela falou, há anos
eu tenho para mim que desde 30 e poucos anos, ela vive só à base de analgésico. Porque, cara, para você se tornar um jogador de vôlei, de handebol, de futebol de alto nível, são muitas as lesões, cara. Você, cara, é o que eu falo. Quando escutar falar esporte de alto rendimento, meu amigo, pô, eu tive alunos triatleta. Sabe o que ele falava para mim? O Anderson. Sabe o que o Anderson falava para mim? Ele falou, Alexandre, não é competição não. Tem dia de treinamento que a unha do dedo gordo cai. Aquele dedo maior, o gordo, cai. Cai dentro do tênis, cara. O esforço é um troço fora do normal, cara. É bicicleta, natação e corrida. Bicicleta, natação e corrida. É um negócio maluco. Então, cara, sim, tudo bem. Quem curte, curte. Só que essas pessoas, elas um dia terão 80 anos, cara. A questão toda é como é que elas vão chegar lá. Em que condições? Que nível de sofrimento? Entendeu? Então, no dia a dia. No dia a dia, essa coisa é importante, entendeu? Você tomar certos cuidados. E o yoga, ele te alerta muito em relação a isso. Porque você vê, o papo do analgésico, seja ele qual for o analgésico, ele muitas vezes, a dor é um indicativo, cara, para você buscar uma outra direção, cara. Falar, meu irmão, isso aqui não tá bom para mim. Se eu não parar para prestar atenção nas minhas costas e olhar para o banco do meu carro, tu acha que eu vou mudar o banco? Cara, e vale a pena, meu irmão. Troca o banco. Já que não dá para trocar o carro, troca o banco. Porra, troca, sei lá, o monitor do computador, bota um pouco mais alto, um pouco mais baixo, sabe? Mas você tá tendo um alerta. Agora, tomou analgésico, meu amigo, o alerta acabou, foi desligado. As chances de uma lesão maior são grandes. Mas diz, tu ia perguntar alguma coisa. Sim, eu ia te perguntar qual é a visão da yoga sobre a imagem do corpo humano. Já que a gente está falando da questão do corpo humano aqui no geral, né? Cara, é visto como um todo, né? Visto como um todo. A gente fala em corpo humano, mas você está falando principalmente de estrutura interna. Porque o que acontece é o seguinte, não adianta eu ter um abdômen de tanquinho se o meu fígado não funciona bem, se o meu estômago não está legal. Não adianta. Entendeu? Tem gente que vive à base de... Como é o nome daquele negócio? Como é que é o nome do remédio, cara? Não, eu não. Não, um remédio que é para estômago. Como é que é? Ah, peraí. Diazepam? Não, isso aí vou falando vários nomes aqui. Diazepam, Buscopan. Não. Como é que é o nome do remédio? Não vou lembrar agora. O pessoal toma muito quando tem azia, cara. Eu esqueci agora. Ah, cara, é o amarelo, não é? Acho que é o amarelo. Engove? Cara, mas... Sei lá, não sei. Não engove não. Mas enfim, não importa. É um remédio para poder... Omeprazol. Omeprazol. Para tentar acabar com a queimação de estômago. Cara, as pessoas tomam isso e não procuram saber a origem do problema, cara. Olha, eu conto sempre uma piada pro pessoal. Eu conto uma história que é verídica a história, né? Que é o seguinte, o meu irmão, porra, eu fui ver meu sobrinho neto, né, que nasceu. E aí, porra, quando o filho nasce, cara, porra, é um rolo até você ajustar a casa. Então, eu só apareci lá uns 2 meses depois. Aí liguei, foi um domingo de tarde, pô, posso ir, pode. Fui lá. Cheguei lá, cara, primeira coisa que ele falou comigo, e aí, beleza. Cara, Olga é minha cunhada, né? Olga, olha ele falando baixinho pra mim. Olga fez um empadão, meu irmão. Cara, tá demais. Eu pensei comigo mesmo, porra, ele não sabe que eu não como empadão. Aí, cara, daqui a pouco conversamos uma coisa ou outra. Ele falou, tu quer ter empadão agora? Eu falei, não, cara, não quero empadão não. Eu almocei, passou 1 hora, ele de novo veio com o papo do empadão. Eu falei, não, rapaz, eu não... Aí eu falei baixinho, tava na sala assim, né, tinha outras pessoas que eu não conhecia. Aí eu falei assim, não, cara, eu não como empadão. Aí ele falou assim, pô, não come empadão, cara? Por que tu não come empadão? Eu falei, bom, já que ele falou alto, cara, eu vou falar. Eu falei, cara, eu não como empadão porque eu passo mal. Pô, você passa mal, cara? O que tu sente? Eu falei, cara, eu sinto azia. Pô, mas azia eu também sinto. Eu falei, então tu também não devia comer, pô. E essa que é a ideia das pessoas. É gostoso, mas eu passo mal. Então o que eu faço? Eu incluo empadão e boto o omeprazol na lista, vai junto. Eu tomo logo um troço em seguida para poder, sabe, não deixar eu passar mal. Cara, e é por isso que a indústria farmacêutica deita e rola aí, ganhando dinheiro em cima do pessoal direto. Então, cara, são as coisas que eu não faço, cara, não adianta. Eu até gosto de tocar nesse assunto, falar desse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa, até por carinho mesmo, né, vem te oferecer, pô, professor, só, comprei uma empada pro senhor, pô, meu irmão.
Empada, empadinha, empadão. Eu vou aceitar. Se a pessoa trouxer, eu aceito. Primeira pessoa que eu encontrar, eu vou oferecer. Pô, tu quer uma empadinha aí? Quer um empadão? Porque às vezes a pessoa se dá bem, cara. Come, não sente azia. Agora, pô, tu vai comer um troço pra sentir azia, cara. Eu não vejo o menor sentido um negócio desse, cara. Não Tá tem o certo, menor mas... sentido. Eu como maçã, não sinto azia. Como banana, não sinto azia, cara. Porra. Vou comer empadão, cara? E assim, mestre, como é que, assim, como a gente está em isolamento social, né? Como é que você acha que a yoga pode nos ajudar nesses tempos, assim, de pandemia, né, cara? Então tá fácil para todo mundo. Rapaz, tá complicado. O pessoal, cara, eu acho o seguinte, quando você olha à tua volta, sempre tem coisas que você possa fazer, né? Eu estava até comentando, eu fiz um vídeo para o pessoal, porque eu não tinha a menor ideia de quanto tempo ia durar isso, né? Eu acho que todo mundo está passando por isso pela primeira vez, então é difícil você estar aferindo o tempo que vai durar. E outra coisa, né? Eu não sei se vocês se ligaram nisso. Ficou muito evidente, né, a questão da coletividade, porque você depende de outras pessoas. Se as outras pessoas não fazem o isolamento necessário para tentar baixar a curva de contaminação, desafogando os hospitais, não valeu, cara. Não valeu a questão. E aí prolonga-se cada vez mais o tempo de reclusão, né? Agora, a questão toda são coisas que você pode fazer na tua casa, tanto de trabalho como de manutenção da tua casa. Como prática de yoga mesmo. Eu, por exemplo, estou dando prática pela internet. Tem alguns alunos que continuaram praticando, outros pararam, porque tinham dificuldade, não se sentem bem de fazer aula online em tudo. Eu respeito, é um ponto de vista. Eu estou me surpreendendo. Eu nunca tinha dado aula assim. Estou me surpreendendo com o que dá para fazer. Eu acho que dá para produzir bastante. Não tô fazendo propaganda do meu trabalho, não. Entendeu? Mas Não, eu estou falando o que eu pude observar, é lógico. Sim. É diferente de uma aula presencial, mas aí a questão toda é o seguinte, é uma falsa ideia, por exemplo, numa sala com 10 alunos, com 15 alunos, que o professor vai conseguir atender todos o tempo todo. É uma falsa ideia. Isso não é real. Você vai ver pessoas que estão com mais dificuldade, vai ajudar. E tem um detalhe, muitas vezes você ensina algo a alguém e você precisa de dar um tempo para essa pessoa aprender esse algo, assimilar o que você falou. Até para você ver se ela realmente compreendeu ou se ela entendeu só parte da mensagem. Lembra que no começo eu falei? Então existe na Constituição do Ayurveda o dosha Vata, Pitta e Kapha. E esses doshas, eles têm compreensões diferentes. Por exemplo, o Pitta, para você conhecer uma pessoa com a mente Pitta, é fácil. Você começa a contar uma piada. Na metade da piada ela começa a rir. Ela sabe qual é o final. Ela não sabe exatamente como é que vai terminar, mas ela já sabe para onde você está caminhando, porque ele tem muita velocidade de raciocínio. Não é que seja mais inteligente o Pitta do que os outros dois, mas a capacidade de processar a informação é mais rápida. Entendeu? Entendi. O Vata é fácil de você perceber, porque é uma pessoa que, por exemplo, ela precisa de combustível. Ela se esgota muito rapidamente, porque ela tem uma natureza estressada. Então, uma pessoa que ao longo do dia ela precisa de um travesseirinho de mel, um caramelozinho para dar uma energia para ela seguir, um amendoim, uma energia qualquer, ela precisa de energia, né? E o Kapha é lento. O Kapha é ao contrário do Pitta, nesse sentido. O Kapha, você conta a piada hoje, 2 semanas depois ele manda o zap pra você, rindo pra caramba, porque 2 semanas depois ele entendeu a piada qual era. No dia ele não entendeu. 2 semanas depois ele leu. E, caraca, meu irmão, porra, é isso. Aí manda o zap pra você rindo pra caramba que ele entendeu a piada. Então é mais lento para poder processar a informação, né? Mas não é menos inteligente. Agora, nessa questão aí da pandemia, é uma oportunidade, cara. O que eu vejo é isso, uma oportunidade de você estar mais com você, estar se voltando mais para você mesmo. Aquilo que eu falei para você daqueles gatilhos internos, de você fazer revisão de como você funciona, como você sente as coisas, como você vê as coisas, é uma oportunidade. E as técnicas de yoga, né, tanto de respiração quanto de relaxamento, porque, por exemplo, o pessoal tem uma ideia, por falta de conhecimento, de que, não, eu só vou fazer relaxamento toda vez que eu fizer minha prática de yoga. Aí no final eu faço um relaxamento. Não.
O relaxamento ele pode ser feito de modo isolado. Então, por exemplo, se você tiver a experiência, quiser a experiência de fazer um relaxamento de yoga, um relaxamento até conduzido, não importa, você vai relaxando dos pés até o alto da cabeça. E você conseguir fazer isso aí 3, 4 vezes por dia, cara, você vai se sentir uma outra pessoa, simplesmente com relaxamento. Você vai se sentir uma outra pessoa. Entendeu? Então, Perfeito. mas é um relaxamento, não é a mesma coisa que dormir. Tem gente que pensa, deitei, já teve até aluno que falou assim, a aula de yoga é legal, porque no final tem uma dormidinha. Não tem dormidinha nenhuma, cara. Você fecha os olhos, né? Por isso que o pessoal chama de postura do morto ou do cadáver. Você deita, você fecha os olhos e você, de modo consciente, você vai relaxando o corpo todo até chegar no alto da cabeça. Entendeu? Solta. Sim. Peraí, tem um gato aqui que tá pegando aqui o fio do aparelho. Mas o que acontece, esse trabalho é um trabalho que ajuda você a distensionar. Porque olha só, eu estava falando com o pessoal do curso de formação exatamente isso. O Hatha Yoga, ele é um trabalho que ele, o tempo todo ele é regido por tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento. Porque esse é o sentido da vida. Você vê o seguinte, o nosso coração, ele tem um momento que ele tensiona e ele tem um momento que ele relaxa. Tensiona, a nossa respiração não é diferente, é a mesma coisa. Ela tensiona e relaxa, o tempo todo. Então, na vida, é muito importante que você faça isso. E aí você vê o seguinte, eu estava até conversando sobre isso hoje. Eu estou trabalhando menos na pandemia? Não, eu estou trabalhando mais. Porque eu estou dentro de casa, então eu estou procurando manter a casa funcionando e mesmo assim eu estou fazendo o meu trabalho. Tá? Estou trabalhando no curso, estou trabalhando dando as aulas. Então eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava. Tem um detalhe, cara. É uma questão de você pegar e falar, meu irmão, eu vou fazer tudo de uma vez só? Não, vou fazer aos poucos. Ora eu pego uma parte, ora eu pego a outra. Pô, é inválido colocar isso no papel? Não, coloca no papel, cara. O que é prioridade? Não, lavar um banheiro. Prioridade. Então, amanhã cedo eu vou lavar esse banheiro. Vou ter um horáriozinho aí, eu vou lavar. Beleza, ó, tem que fazer isso. Tu vai botando em escala de prioridade e você vai seguindo aquilo. É uma forma de você gerenciar esse momento da pandemia. Cara, brasileiro está sofrendo muito? Tá. Sabe por quê? Isso é outro problema que nós temos. Nosso povo. Não somos afeitos à leitura. Não temos aí uma tradição de leitores. É uma oportunidade. Exatamente. Sabe? Dá para ler muito. Entendeu? Então, são coisas que é importante você estar tendo essa oportunidade da pandemia, forçada a situação, de você estar revendo e estar mudando certos hábitos, estar incorporando outros hábitos. Porque tem um detalhe, eu estava vendo a live do Átila Yamarino, que é um especialista em pandemia. Cara, ele estava no Roda Viva, cara. A coisa que ele mais falou pro pessoal não foi nem sobre vírus, cara, foi sobre mudança. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, cara. O mundo, aquele mundo, ele foi categórico. Se vocês quiserem, dá uma olhada no Roda Viva. Não tô ganhando um centavo pra fazer propaganda do programa, não, hein? Eu vi o programa, fiquei impressionado com ele. Ele falou, olha só, cara, aquele mundo que nós conhecíamos acabou. Acabou. Morreu. E isso, para algumas pessoas, e aí eu vejo a questão do sofrimento, é o apego. Quanto mais conservador, quanto mais apegado você é às coisas, mais você vai sofrer. Entendeu? E, cara, isso aí o yoga fala o tempo todo sobre isso. Trabalhar para se desapegar. As coisas o tempo todo mudam, cara. Nada é para sempre. Nada. Nem nós, nem nosso corpo. O nosso sangue, a cada 4 meses, ele é todo trocado. As células de sangue morrem e outras nascem. Isso aí é da vida, cara. É só você parar para observar a sua volta. Isso acontece o tempo todo. Então, constantemente, você tem que estar observando. Eu uso muito a expressão dentro das aulas de yoga de você observar os sinais que o universo te dá. O tempo todo o universo sinaliza para você. Ou se você quiser chamar de Deus, não tem problema nenhum, não muda nada. Sabe? O tempo todo é sinalizado coisas que você deveria fazer, oportunidades são dadas a você e você às vezes não. E detalhe, às vezes na sua oração, lá na sua crença, sua religião, nas suas orações você pede esses sinais. O sinal vem e você não faz nada, cara. Você não toma uma providência. Porque às vezes você não lembra também, não é? Tem isso também, né? Porque você está tão preocupado com outras coisas. Exatamente. Né? Mas isso também é uma característica da mente da pessoa, e aí tem a questão do treinamento do yoga. A mente ela tem uma tendência escapista.
Você tenta, é o caso, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade com leitura, entendeu? A pessoa tenta ler e ela não concorda, não consegue manter a mente concentrada, tá? Naquele assunto. A mente foge, escapa. Isso é uma característica escapista da mente. E para isso é necessário muitas vezes treinamento, entendeu? Prática de asana ajuda, prática de pranayama ajuda a você controlar a tua mente, entendeu? O relaxamento ajuda, porque a brincadeira é não dormir, pô, você vê. A penalidade é dormir. Qual é o problema disso, cara? Tenta de novo, cara. Mais uma vez. Ó, faz mais uma. Porra, agora tá ficando bom. Legal. Não tá mais dormindo. Tem alunos, cara, que começam a praticar, porra, tu vê o cara roncando, cara. Mas por quê? Passou do ponto. A frequência mental de onda é muito próximo do sono profundo, cara. A frequência mental do relaxamento é muito próximo do sono profundo. Por isso que a pessoa perde o ponto e mergulha no sono profundo, cara, e aí dorme. Entendeu? Então, mas é o quê? Treinamento. Você frear um pouco antes. Frear um pouco antes. Frear um pouco antes. Daqui a pouco tu tá acostumado com a questão do relaxamento, você não dorme mais. Entendeu? Sim. Entendi, mestre. Deixa eu ler uma pergunta que te fizeram aqui. Muito praticantes de yoga utilizam incensos e pedras no ambiente. Tem alguma função? Aí a complementação dessa pergunta, né? Ajuda na canalização. Olha, cara, eu acredito na questão das pedras, né? As pedras eu acredito na questão energética. O incenso, cara, o incenso dentro da prática de yoga, eu particularmente não uso. Já usei, mas hoje não uso. Por que eu não uso? Porque eu tenho muitos alunos que têm problemas respiratórios. Eu vou estar criando um transtorno para eles, né? Eu tenho. E o que acontece é o seguinte, na própria prática mesmo, existe a questão da sensibilidade de praticantes em relação a determinados odores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não gosto de aroma doce. Patchouli, por exemplo, é desagradável, entendeu? Então, eu evito colocar incenso exatamente por conta desse tipo de problema. Entendeu? Eu não acho adequado. Legal você, por exemplo, botar um incenso antes dos alunos entrarem. Qual a finalidade seria isso? Você tentar homogeneizar o ambiente em relação a odores, para não ter nenhum odor estranho. Mas se você parar para pensar, o próprio incenso pode ser um odor estranho. Ele pode ser um elemento de perturbação. Entendeu? Porque tem um detalhe, quando você entra num estado de relaxamento, ou mesmo na prática de asana e pranayama, você muitas vezes fica tão concentrado que determinados órgãos de sentidos ficam mais aguçados do que outros. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho muito essa coisa com odor, cara. Com odor, com cheiro. E isso tem uma relação com o chakra Muladhara, que é um chakra que nos dá senso de realidade. Entendeu? E é uma coisa assim que nós perdemos muito por conta da gente abandonar as florestas, a questão animal. Porque o que acontece é o seguinte, o que muitas vezes nós aprendemos em termos de etiqueta, tá? Etiqueta social. Não se deve cheirar a comida. Cara, não faz o menor sentido isso. Cara, qualquer cachorro, qualquer gato, ele cheira antes de comer. Se tiver alguma coisa ali que não está adequado, tu vai comer aquilo para quê? Vai passar mal? Não faz sentido isso. Entendeu? Uma vez eu fui almoçar e eu peguei broto de bambu. E eu tava sentindo um cheiro de azedo. Desculpe, broto de bambu não, broto de feijão. Eu tava sentindo um cheiro de azedo. Era o broto de feijão. Entendeu? Quer dizer, eu recusei o prato, mas uma pessoa, por exemplo, desavisada, ou uma pessoa, por exemplo, que gosta de molhos até fortes, joga sobre a comida, ela come, cara, um troço que está estragado sem saber. Porque mascarou o sabor, tu vai embora. Por isso que eu, particularmente, gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de provar as coisas isoladamente para ver se não tem nada estragado, principalmente se você come na rua. Não é uma coisa que frequentemente eu faço. Eu gosto de eu mesmo preparar minha comida, entendeu? Mas é um troço que tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes uma intoxicação alimentar é um troço complicado. Mestre, vou te fazer a última pergunta pra gente encerrar, infelizmente. Mas é o seguinte, vou esperar também, né, antes de encerrar, ver se mais alguém tem alguma pergunta pra te fazer. Uma das suas alunas falou assim, ó, Karen, preciso ir agora. Boa noite, professor. Quanto tempo? Sempre lembro de suas aulas da formação. Ela começou a fazer formação comigo, a Karen, gente finíssima. Volte e meia eu converso com ela. Excelente cozinheira, hein? Muito boa, cara.
Cozinha, como é que chama? Alimentação vegana e tudo. Pô, fera, fera. Ela expõe os pratos no Instagram, cara, só maravilha. Maneiro. A pergunta que eu ia te fazer, mestre, o que você tem a dizer para aqueles que gostariam de seguir essa carreira sua profissional, né? De professor de yoga e tal. O que você diria para essa pessoa, né? Cara, eu diria o seguinte, cara, é uma profissão, cara, que vale a pena, né? Vale a pena. Você se dedicar, não só para você ter como meio de vida, né? Você pagar suas contas e tudo, mas principalmente você ter uma oportunidade boa de você fazer uma mudança na sua vida, né? Uma reforma. E outra coisa, né, cara? Eu acho que isso aí é a principal questão, é você poder ajudar pessoas, né? Você tem possibilidade de ajudar muita gente, cara. Entendeu? Eu, por exemplo, nos primeiros anos de prática de yoga, cara, eu cometi um erro porque eu não tinha muito quem me orientasse. E eu dava conselho para as pessoas, cara. Isso não é bom. Abração pro Hernani. Hernani é um amigão, cara, de longa data. Um baita professor de yoga, cara. Você sabe dar um abração, Hernani. Então, o que acontece? Não se deve dar conselho, tá? Não se deve dar conselho para ninguém. O que você deve é dar ferramentas, né? Dos fundamentos do yoga, né? E aí é legal você estudar, você conhecer do assunto, para que a pessoa, por ela mesma, tome suas decisões. Faça suas escolhas. Porque, na realidade, Áureo, a vida toda é feita de escolhas, cara. Eu, por exemplo, falo pra você, sabe com que idade eu fui ser pai? 41 anos. Pra mim, eu ia passar em branco. Não ia nem ter filho. Entendeu? Eu tenho uma menina maravilhosa, 14 anos, garota sensacional. Pra mim, é uma luz da minha vida, né? Foi uma... Ela deu um outro sentido, um outro rumo, vários aspectos da minha vida. Mas, o que acontece? Eu fiz escolhas. Simplesmente isso. Fiz escolhas. Tem gente que fica preocupada. Não, cara. Observa os sinais. Vê se é realmente a tua praia, cara. Se aquilo ali é pra você. Por isso que eu falo. Eu vejo às vezes pessoas, não, eu quero me tornar professor de yoga. Por quê? Ah, não, eu tenho uma garagem lá em casa que tá vazia. Tá sem uso. Porra, meu irmão. Se envolve com o negócio. Vê se você gosta daquilo, cara. Antes de você fazer a escolha. Entendeu? Mesmo que... Cara, olha, eu descobri que eu não nasci para ser professor de yoga, mas seja um bom praticante, cara. Sabe? Abraça a filosofia, sabe? A maneira de encarar, de entender. Você vai ser uma pessoa melhor para o planeta. Você vai lidar melhor com a tua profissão. Você vê, eu estava conversando com vocês aqui, várias profissões você pode dar um dinamismo na tua vida e ter uma qualidade de vida muito boa trabalhando em outras coisas que não seja yoga. Mas... o fundamento do yoga te ajuda a encontrar um sentido na tua vida e até um sentido profissional, né? Isso é um negócio muito importante, cara. Porque eu fico vendo muitos profissionais tristes, né? Angustiados com esse negócio. Vou dar um exemplo rapidinho para não alongar muito. Eu vejo muitas pessoas que se formam na área de direito, se tornam advogados, alguns vão fazer a prova da AB, outros nem vão fazer a prova do AB, e depois começam a enveredar para concurso público, cara. Cara, a pessoa nem explorou a própria profissão, cara. Sabe? Não viu todos os aspectos. Eu, por exemplo, tenho um aluno, cara, que ele é advogado, mas sabe qual é a especialidade desse cara? Analisar contrato. Cara, quem é que gosta de ler contrato, cara? Entendeu? Cara, ele procurou uma área. Pô, quer ver só? Advogado tributarista, cara. O cara que manja de tributar. Pô, esse cara nunca mais tem sossego na vida, cara. Vai trabalhar direto, o pessoal procura ele direto. Então as pessoas às vezes não exploram, cara, a sua área. Se você foi para aquela área, não foi à toa. Alguma coisa tem. Vai lá, investiga, vê qual é. E você falando isso até reforça o que a gente sempre fala aqui pra galera também, né? Que eu nem te contei também um pouco da minha história, mas depois a gente pode conversar no particular também. Mas assim, eu sou ator, né? Eu sou ator em formação. Eu quero me tornar profissional, né? No caso, né? Profissionalizante, trabalhar na TV, cinema, essas coisas, mas também trabalhar no teatro. Não quero. Tem muita gente que começa no teatro, larga o teatro e vai pra TV e dane-se o teatro. Mas não quero isso, queria tentar abraçar isso, sabe? Porque eu gosto dessas oportunidades da arte. E muita gente falava assim, cara, mas tu vai ser ator, tu vai passar fome, tu não vai ter dinheiro pra se sustentar nesse país. Sim. Já ouvi de familiar isso, de familiar, de professor, educador, né, no caso. Aí eu fui, né, nessa questão de ir na onda dos outros, e foi fazer pedagogia. Cara, mas não tem nada a ver, cara.
Entendeu? Que teimaram que eu tinha que fazer pedagogia porque sofri de professor, sempre vivi no ambiente escolar, ajudava a escola, né? Mas eu ajudava porque de natureza minha ser bom, sabe? Essa questão de ajudar o próximo. E tinha um tio de... Exatamente, tinha um tio de consideração também que já faleceu, trabalhava na coordenação, então ele me ensinou algumas coisas, então eu sabia algumas coisas da escola. E aí eu acabava indo na onda dos outros, sabe? Ainda bem que eu acordei, mas eu tô naquele momento, né? Tem que esperar mais, ter paciência nesse caminho artístico, vendo tudo que você tá falando aqui, né, no caso. Tu observa os sinais, cara. Eu bato muito nessa tecla para as pessoas, cara, siga o seu sonho, se é o que você quer, faz, cara, experimenta. Não vai na onda dos outros, sabe? Aí a galera acha que eu sou maluco, entendeu? Fala, não, cara, eu tô seguindo o que foi me dado, pô. Entendeu? Por aí, mas é bem o que você falou, cara. É porque, cara, é a pior coisa, cara. Eu tenho um cara que estudou comigo, ele estudou comigo no 2º grau. Esse cara fez um vestibular para farmácia no Fundão. Passou. Com 2 anos, 4 períodos, ele abandonou o curso de farmácia. Eu falo, pô, tá maluco? Fez vestibular para educação física. Aí. Entendeu? Cara, o cara se realizou, o cara tá aposentado hoje, mas ele foi professor de educação física. Tu tinha que ver a alegria do cara. Eu, às vezes, já teve situação de encontrar com ele na linha vermelha, cara. Ele de moto, indo pra Lagoa pra dar aula, cara. Colégio. Feliz, cara. Sorrindo, olho brilhando, cara. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Então essa coisa de você, porra, não, por que tá pagando mais? Porra, minha mãe ficou uma fera, cara. Quando ela ficou sabendo que eu tava dando aula de yoga, porra, e a química? Que eu não sei o que, bons empregos, sabe? Não tá, cara, te fazendo mais, cara. Aquilo não tá te agradando mais. Para, bicho. Para, vai em outra direção. E é o que eu falo, cara. Eu acho que não tem... Áurea, a gente reduz muito a nossa vida, cara. A gente estrangula muito a nossa vida. Porra, às vezes um camarada tá com 60 anos, 50 anos, 40 anos. Cara, qual é a idade certa? Não existe isso de idade certa, cara. Outro dia eu vi, meu pai ainda era vivo, cara. Eu vi uma senhora, cara, de 73 anos passando pra medicina, cara. Aí meu pai falou, mas Alexandre, essa velha é doida, cara. Ela vai fazer 73 anos? Eu falei, tá, vamos supor que ela passe em tudo e ela termine lá a residência dela com 80 anos. Qual é o tempo de vida dela, pai? O senhor sabe qual é o tempo de vida dela? Se essa mulher viver até os 100, cara, ela vai trabalhar durante 20 anos como médica, cara. Porra. E que não seja, cara. Qual é o problema? Cara, os alunos lá, cara, os colegas dela de turma, os caras estavam maravilhados, bicho, com a mulher, cara. Sabe, uma visão da vida, cara. Porra, fantástico, cara. Faz aquilo que tu gosta, cara. Depois tu vai no Sebrae, cara, e vê como é que se ganha dinheiro com aquela profissão que tu escolheu, cara. Aí vê uma profissão doidíssima, cara. Pô, maravilha, tu gosta, cara. Vai lá. Exatamente. Importante ser feliz, cara. Exatamente. Te perguntaram aqui, pra gente encerrar e eu puxar pro encerramento rapidinho, acho que a gente só tem 4 minutinhos. Te perguntaram aqui, você tem algum canal de yoga no YouTube que você recomenda? Até pra... Canal de yoga? Acho que eu falaria o que você me passou do Instagram, né? Que é o seu do trabalho, né? Eu tenho no YouTube também. Eu tenho no YouTube, no Escola de Aya também. Pode falar. Tem a Escola de Aya de Yoga, você pode procurar lá. Tem bons vídeos. E detalhe, eu dou retorno. A pessoa tem uma dúvida, sabe? Por exemplo, tal lugar assim vale a pena? Cara, lógico, eu hoje não tenho aquele trânsito. Quando eu fui presidente da associação, eu tinha contato com muita gente, né? Por conta até da própria função que eu desempenhava lá como presidente. Então eu sabia de muitas escolas e tudo, podia dar uma orientação melhor. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu não conheça muitas pessoas que eu tenho liberdade. Fulano, o que você acha de não sei quem? Se formou contigo? Cara, é bom, então não é bom, tem esse problema, tem essa dificuldade. Cara, tranquilo, cara. Não tem esse negócio. E, eu falo para as pessoas, que a gente não vai estender porque o tempo não permite pra gente conversar, mas tem uma questão aqui no Brasil, cara, que a gente tem que conversar muito sobre isso, que é corporativismo, cara. Eu não tenho nada a ver com corporativismo. Eu acho um absurdo isso, cara. Eu acho que a pessoa tem que ser ética. Corporativista nunca. Sabe, tu tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. A questão é técnica. E detalhe, se você tá ajudando um colega teu de profissão, quantas pessoas você não tá prejudicando? Exatamente. Então tu tem que olhar por esse aspecto aí, cara. Então você vê que corporativismo é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu escuto a pessoa falar assim, não, porque é ética profissional. Que ética profissional, rapaz? Não existe negócio de ética profissional. Ética é ética. Não tem essa história. Você é ético ou você não é, pô. Simples assim.
E lógico, o corporativismo, para quem não sabe, é a proteção dos pares, né? Eu sou advogado, eu protejo outro advogado. O advogado fez uma bobagem, eu digo, mais ou menos, não é bem assim. Tu vê isso, os caras dando entrevista. Mais ou menos Obrigado, assim, não, Léo. o cara errou. Errou, tecnicamente ele não podia ter feito isso, ele prejudicou a ação do cara, entendeu? Criou um problema pro cliente dele, acabou, cara. Encerrado o assunto. E não é pessoal. Isso é que é importante, não é pessoal. Aqui no Brasil o pessoal tem essa mania, cara. Tudo é pessoal. Já viu a reunião de condomínio, como é que é? Tudo é pessoal. Porra! Não, meu irmão. Não, cara. Se o troço ajuda a maioria, porque o pessoal não entende o sentido de condomínio, cara. Condomínio é um grupo de pessoas ali, cara, reunidas. Então tem que prevalecer o quê? A maioria. Exatamente. Eu não posso agora querer um benefício para o meu apartamento apenas. Isso não existe, cara. Ou então faz o seguinte, já que eu quero o benefício, pago eu só do meu bolso. Acabou. Acabou. Exatamente. Mas não, vamos dividir para todo mundo. Por quê, cara? Não, cara. Tem que ser bom para todo mundo para dividir. Não é? É uma questão de lógica, pô. Verdade, mestre. Bom, Alexandre, brigadão, viu, cara, por ter topado aí. Eu que agradeço, esse cara. papo aqui, essa troca aqui é maravilhosa. Prazerzaço te conhecer. Você e o pessoal me proporcionaram um domingo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Já tive valeu. aqui, porra, minha filha de manhã. Sensacional. E agora vocês, pô. Quando quiser, cara, faz um contato. Maior prazer. Tá legal? Valeu. Então vou encerrar aqui, mestre. Eu vou deixar, vai ficar salvo permanente, vou te marcar. Aí você manda pra galera, fica à vontade. Beleza. Bom, beleza. E se você também tiver alguém pra indicar, qualquer coisa, você pode mandar mensagem também no privado pra mim. Até a galera que tá nos assistindo aqui também. E deixar avisado. Prazer. Beleza. Pode ser qualquer profissional, eu tô entrevistando todo mundo, tô acolhendo todo mundo. Legal, isso é bacana. Legal. E agradecer a galera que está nos assistindo até aqui agora, né, na parte 2, dar boa noite pra eles, agradecer. E fazer um merchandising, né, infelizmente tem que fazer, pra poder divulgar. Faz parte. Te convidar também, né, que quarta agora eu vou entrevistar, às 7 horas da noite, vou entrevistar a Beatriz, que é uma bióloga marinha. A gente vai tentar abordar a questão da... Isso, quarta-feira. Tá. A gente vai tentar abordar o tema da natureza, como a natureza está vivendo nesse período de pandemia, né? Ressurgindo, né? Eu digo ressurgindo porque... Tá vivendo muito bem, cara. As águas aqui da Ilha do Governador, cara, estão dando graças a Deus, cara. O pessoal tá todo mundo em casa. É a maravilha, tá limpinha a água. Eu tava vendo a Urca outro dia, cara. Porra, sensacional. Dá sensacional. Até pular na água. Verdade. Eu mergulhei. E a gente vai falar sobre isso também, Max. Aí é isso. Beleza. Então, vou estar lá, com certeza. Valeu, obrigado. Então, boa noite, mestre. Bom domingo, bom resto de domingo aí pra ti. Uma boa noite. Pra você também. Um abração. Namastê o pessoal todo aí. Tchau.